grande verdade é que parece um círculo vicioso, pois, infelizmente, de época em época sempre há um escândalo, e sempre há algo que comove a sociedade. E por último agora foi o fato de alguns jovens terem feito uma barbaridade com um cachorro, um cão vira-lata, e cujo apelido era Orelha. E houve uma comoção muito grande, onde as pessoas literalmente marginalizaram, execraram estes jovens. Outros falavam porque eles são de classe alta, não sofreram nenhum dano, enfim. Mas eu não queria nem mesmo adentrar muito por este lado, apesar de que eu reconheço que deve ser passivo de punições indiferente de classe social, cor, credo, enfim, indiferente de qualquer coisa. Não se mata o que não se come, principalmente quando se comete uma barbárie tão grande, tão terrível, como foi o caso desse cão chamado Orelha. Mas por que eu não estou olhando muito por este lado? Eu me lembro da velha frase do pensamento de John Locke. E parece que foi ele que disse que o ser humano é uma tábua rasa e que, de certa forma, joga por terra certos conceitos. Quando ele mesmo disse que o homem vai aprendendo de acordo e ele é muito influenciado pela sociedade. Ao fazer um paralelo a esse respeito, parece que esses jovens são jovens de estirpe, uma situação boa. Então isso torna um tanto incongruente quando John Locke afirma que o ser humano é uma tábua rasa, ou seja, o ser humano nasce inocente e à medida que o tempo vai passando vai sendo imprimido neste homem, essa página em branco, as mazelas que lhe são impostas ou então as virtudes. Eu quero dizer, eu tenho comigo que o ser humano já nasce com a semente do mal em seu coração. Independente da vazão que ele dá a essa semente, ela germina com maior abundância ou com menor abundância. O que me leva novamente a uma outra história, um filme que eu assisti algum tempo atrás, chamado O Senhor das Moscas, onde jovens adolescentes foram parar em uma ilha e as barbaridades que eles faziam, ou que uma certa turma fazia, ou certo líder de um determinado grupo, porque se dividiram em dois. E infelizmente o ser humano é capaz disso. Infelizmente o ser humano é um homem falho. Tem um texto tão profundo descrito por Paulo no capítulo 3 do livro de Romanos, no versículo 10 e 11, onde testifica que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E a grande realidade é que o homem é mau, todos pecaram, porquanto destituídos da glória de Deus estão. O homem, a partir do momento em que escolheu o seu próprio paradigma, desenvolveu a sua autossuficiência deturpada e anomalia a sua anômala natureza humana. Quando nós vimos uma criança, é até estranho dizer isso, porque quando nós carregamos uma criança nos braços, nós vimos que ela não tem consciência alguma, é inocente. Mas a grande realidade é que, quer queiram ou não, aceitem ou não, desde o ventre de nossas mães, nós já trazemos a semente do mal. Compete, através da educação, através de uma disciplina, e através de pedir muito a Deus para que venha, de certa forma, minimizar o mal que há em nós. Já que eu falei de Romanos, Paulo fala algo tão profundo no capítulo 7, quando ele fala da luta do homem com sua própria natureza. Eu creio que ele estava falando sobre ele de forma subjetiva e de uma forma geral, olhando para a natureza humana, quando ele disse: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, isso sim é o que eu faço. Como eu sou cristão e sei que pela misericórdia de Deus alcancei a vida eterna, porque se dependesse de mim, com certeza talvez eu não seria de uma índole tão perversa
Apesar que eu, na minha infância, já fiz coisas terríveis, tais como quebrar vidraças, roubar frutas no vizinho, entre tantas outras coisas. A grande realidade é que havia uma disciplina muito dura dos meus pais, e se não é a disciplina deles, eu me tornaria pior ainda. Aliás, me tornei pior assim que me tornei de adolescente e posteriormente jovem, quando me envolvi e enveredei-me pelo alcoolismo. Enfim, este é o ser humano, indiferente de classe social, indiferente de qualquer condições. Nós fazemos partes daquele filme O Senhor das Moscas. Nós já nascemos com a índole perversa, advinda desta natureza tão perniciosa. Mas quando Deus manifesta a sua graça, o seu amor, aí sim pode haver uma transformação. Porque eu creio no poder regenerativo desse Deus maravilhoso que nos salva, nos restaura e aos poucos vai transformando as nossas vidas. Mas para isso é necessário que se negue a si mesmo, que se arrependa dos seus erros e reconheça que sem Deus nós não somos nada, deixando de lado a autossuficiência, o eu, esse ego tão pernicioso. Quanto ao caso desse cão, não demorará muito e haverá uma outra barbárie, seja com o cão ou seja com o próprio ser humano, porque o homem não é que me desculpe John Locke, o homem não é uma tábua rasa, pois o homem nasce com a semente do mal engendrada em seu cerne. Compete a nós, indiferente de religião, indiferente de filosofia, escolher a qual queremos dar vazão. Nós anulamos esse mal que tenta de todas as maneiras se consolidar em nossas vidas, ou então nós damos vazão para que ele se torne, ou faça com que nossas vidas se tornem algo fora da realidade. Depende, acima de tudo, da educação e da disciplina. Aí eu volto ao início destes jovens. É necessário que hajam penas mais rigorosas. A exemplo disso, um jovem de 16, 17 anos não pode ser responsabilizado penalmente. No máximo é um internato e com 18 anos já está livre. E quantos jovens já mataram tantos homens? Que é terrível, tão terrível e pior ainda do que matar um cão. Não estou com isso minimizando o fato de que foi feito com esse cão orelha. Mas quantos jovens com apenas 16 anos já não desgraçaram famílias por causa de assaltos, assassinato, latrocínios? E quantos fazem isso, vão para o interno, depois fogem ou são soltos e voltam à mesma, por causa da sensação de impunidade e concomitantemente a sensação de disciplina. Porque quando há uma disciplina, há o temor,